Olá, essa é a Rádio Cidade, que junto com o portal SC Todo Dia e o Grupo Catarinense de Rádios dá continuidade à sabatina com os candidatos a prefeito de Itajaí. São 4. E pela ordem, pelo sorteio que a nossa equipe fez anteriormente, o candidato de hoje é Carlos Chiodini, do MDB, que vai responder sobre os principais temas aqui de Itajaí. O apoio para essa sabatina, esse projeto aqui do Grupo Catarinense de Rádios, é da CDL, a CDL que cedeu o seu espaço para que a gente gravasse essa sabatina. Você está nos ouvindo pela Rádio Cidade nesse momento e eu também te convido a nos assistir pelo YouTube, no portal SC Todo Dia, a entrevista em imagens. Candidato, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Bem, eu que agradeço a Rádio Cidade, o Grupo Catarinense de Rádios, e o CDL, especialmente de Itajaí, uma entidade relevante, pela oportunidade da gente estar apresentando as nossas ideias, as nossas propostas e projetos para Itajaí. Para começar, candidato, vamos falar de economia. Itajaí hoje ostenta o maior PIB do estado, mas com as próximas medições ele pode perder novamente essa posição para Joinville, principalmente em relação às incertezas do porto. De uma perspectiva de gestão municipal, porque a gente sabe que essa responsabilidade é mais do governo federal, mas uma perspectiva de governo municipal, que tipo de proposta você tem para essa incerteza em relação ao porto e, junto com isso, que tipo de proposta para o desenvolvimento econômico de Itajaí? Bem, nós não temos mais incertezas, né? O porto já está com um novo arrendatário, um dos maiores grupos do país, uma empresa consolidada que já, entre setembro e outubro, operará mais de 30 mil containers por mês. Algo em torno de 1.000 containers por dia. É muita coisa. Vamos receber navio de 330 metros que nunca recebemos. Itajaí passou um momento muito difícil, um momento doloroso, um momento que também ensejou essa recuperação. Nós somos o polo logístico catarinense do sul do Brasil, e vamos continuar sendo. Porém, nós precisamos diversificar a nossa economia, não ser mais tão dependentes do comércio exterior e da logística. E para isso nós temos que fortalecer outros vetores, principalmente o comércio, a indústria e a prestação de serviços. Além de, podemos citar a agricultura, a pesca, que também fazem parte desse blend econômico. Itajaí é um município próspero, ele pode continuar crescendo, mas ele precisa de infraestrutura e ele precisa pensar grande. Então esse é o nosso desafio. Simplificando processos, atraindo novos investimentos e colocando Itajaí no lugar que ela merece estar. Agora, falando em desenvolvimento econômico, candidato, isso vem com algumas consequências também. Por exemplo, o crescimento populacional e o aumento do número de pessoas em situação de rua. Muitos municípios enfrentam essa situação, inclusive alguns investigados pelo Ministério Público, porque não sabem muito bem como tratar essa demanda. São duas perspectivas, a da população de rua, que precisa de um futuro, que precisa ser tratada, e a questão que envolve segurança, que envolve social. Que tipo de proposta o senhor tem para receber essas pessoas e para encaminhar essas pessoas em situação de rua? Bem, essa é uma resposta difícil, porque é uma questão difícil. E nós não resolvemos questões difíceis com fáceis respostas e ações. Tem gente que fala assim, será suficiente internar involuntariamente as pessoas que elas vão voltar totalmente bem e o problema vai estar solucionado. O que não é verdade. Nós temos que fazer uma força-tarefa unindo as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, cadastrar todas essas pessoas em situação de rua. Um percentual delas já são procurados pela Justiça e serão encaminhados para os seus devidos fins. Outros vão procurar, após conquistar a sobriedade, uma internação voluntária. E alguns podem sim necessitar de internação involuntária da forma que a lei permita. Primeiro que não se acha clínicas de internação voluntária como se propaga, e não pode misturar no mesmo ambiente o dependente químico que está se tratando voluntariamente com o que está involuntariamente. Então, nesse sentido, nós vamos criar um programa de enfrentamento, de atenção a essas pessoas para que elas possam alcançar a sobriedade e voltar para suas terras de onde vieram ou até serem reinseridas no mercado de trabalho. Rádio Cidade, você está acompanhando a sabatina com os prefeitos aqui, com os candidatos a prefeito aqui de Itajaí hoje. Carlos Chiodini, do MDB, é o entrevistado. Candidato, o tema agora é educação. Faltam vagas nas creches de Itajaí, é uma reclamação
constante, recorrente aqui entre mães que precisam dessas vagas e acabam ficando em filas. Também em relação a estruturas precárias que atendem educação infantil e fundamental. Que tipo de solução para combater esse problema? Sempre vai faltar algumas vagas, mas veja bem, Blumenau foi notícia essa semana com 3.000 vagas em falta e a ação do Ministério Público. Itajaí meio que erradicou esse problema. Acaba que cresce muito e acaba faltando algumas vagas, que é natural, mas é um problema já superado com o credenciamento, né, de creches que são da iniciativa privada e que acolhem mais de 8.000 crianças aqui em Itajaí. Nós vamos continuar com esse programa, vamos abrir também creches públicas e vamos criar um mix para que possa sustentar o crescimento habitacional e populacional da cidade. Se preocupar com a qualidade também no ensino fundamental, né? Mais crianças estão aderindo ao ensino infantil promovido pelo município, né? E a rede de ensino fundamental já está ficando pequena. Precisamos construir 5 grandes escolas novas para o 1º ao 9º ano. E ainda falando em educação, vamos agir também no ensino médio. Santa Catarina é o 17º estado brasileiro no Enem, isso é vergonhoso, né? Enquanto nós somos o 1º, o 2º no IDEB. Nós temos que pegar esses 11.000 alunos que entram no 1º ano do ensino médio em Itajaí, enquanto no 3º ano só tem 4.500, incentivar eles a permanecer no ensino médio com técnico profissionalizante, que será bancado pela prefeitura, para que ele saia do seu tempo escolar com novas oportunidades, para que ele saia com condição de ser encaixado no mercado de trabalho com um melhor salário e nova perspectiva de futuro. Obrigada, candidato. Saúde também é um dos temas abordados. Existem muitas reclamações em relação a pessoas que ficam esperando para serem atendidas, assim como atendimentos especializados. Não é um problema só de Itajaí, outros municípios enfrentam o mesmo problema, mas os gestores hoje se preocupam muito em construir estruturas e pouco com o custeio, com que dinheiro, que recurso para custear essas estruturas. A consequência disso é aquela: faltam profissionais, faltam remédios, faltam exames. Como solucionar esse problema? Itajaí é um dos municípios que mais investe per capita em Santa Catarina em saúde. Um orçamento de mais de 700 milhões de reais. Para você ter uma ideia, um município igual ao Tubarão, com 115 mil habitantes, 120 mil habitantes, tem um orçamento global de 580 milhões. É muito dinheiro que é investido em saúde. Então esse dinheiro tem que ser melhor investido. Nós vamos rever processos, revisitar procedimentos, vamos ampliar a gama de serviços prestados com o mesmo recurso. Nós vamos ter que ter um olhar clínico sobre a saúde, né? E além do mais, Itajaí é o polo regional. Nós temos aí aproximadamente 280 mil habitantes e ano passado mais de 350 mil pessoas com cartão SUS de número diferente usaram o sistema público de saúde de Itajaí. Ou seja, Itajaí está pagando uma conta muito maior, né, do que pelos seus próprios habitantes, sendo que nem todos ou nem 80% da população usa o sistema do SUS. Então nós temos que discutir a saúde de caráter regional, envolver os municípios da ANFRE, não é só o atendimento básico. Nós somos uma das regiões que mais crescem, mais ricas do Brasil, carentes de hospital e de várias especialidades, como, por exemplo, a oncologia infantil e tantas outras que as pessoas nos procuram. Nós temos foco na saúde. Eu, como prefeito, vou pessoalmente, no 1º mês de governo, estar meio período na Secretaria de Saúde, enfrentando esses problemas, conhecendo os procedimentos e aplicando inovações para que a gente melhore o atendimento ao Itajaí. Obrigada, candidato. O candidato Carlos Chiodini, do MDB, está aqui conosco. A sabatina realizada pela Rádio Cidade, Grupo Catarinense de Rádios e portal SC Todo Dia. Candidato, mobilidade urbana, você falava do crescimento econômico e com isso vem problemas na mobilidade urbana. A impressão que se tem é que é muito carro para pouco espaço. O que fazer para desafogar o trânsito de Itajaí e, junto com isso, garantir também um transporte público de qualidade? Essa pergunta é muito importante, né? Grandes problemas se resolvem com grandes soluções. Não dá de resolver grande problema com pequena solução. Então nós temos 3 propostas estruturantes para melhorar o trânsito em termos de obras em Itajaí. A primeira, a construção do contorno oeste, entre a rodovia Jorge Lacerda, que vai de sentido a Ilhota, e a rodovia Antônio Raio, passando pelo Espinheiro, São Roque, saindo até na Itaipava. Uma via paralela da BR-101, que já tem projeto executivo e está em fase de licenciamento nos órgãos ambientais e tudo mais, uma obra de em torno de 120 milhões de reais. Outra obra importante é a conclusão do binário da Oswaldo Reis,
a região sul da cidade e a sua ligação com a BR-101 na altura da Canhanduba. Isso é super importante, é uma outra região que muito cresce da cidade e que precisa desse investimento. Novamente, já tem projeto executivo, é só executar uma obra em torno de 60 milhões de reais. E a terceira proposta é a continuidade da via portuária. Ela foi feita no governo do prefeito Rondney Morastone, mas ela não foi até o fim. Quando ela chega na Barranca, ela faz a curva e volta, para quem vem da BR para Reinaldo Schmitthaus, nós vamos construir uma nova ponte, e vamos fazer um binário até a rua Blumenau, dando acesso direto ao porto de Itajaí, melhorando o fluxo e o trânsito. Na questão do transporte coletivo, a nossa proposta inovadora foi até adotada pelos outros candidatos, é o transporte coletivo gratuito, ao custo de 50 milhões de reais por ano, para toda a população itajaiense e quem queira usar. Essa é a nossa meta e isso nós vamos aplicar. Obrigada, candidato. Saneamento básico, a velha história da água de má qualidade de Itajaí. O usuário paga caro e recebe uma água de má qualidade e ainda sofre constantemente falta d'água. Como solucionar esse problema, candidato? Esse é um problema seríssimo, só é solucionado com investimentos e não com discurso, Itajaí foi contemplada no PAC com 74 milhões de reais para uma nova ETA, Estação de Tratamento de Água, para sair dos atuais 1.200 litros segundos para 2.000 litros segundos. Com essa capacidade de tratamento, nós vamos agora ter água suficiente para abastecer a cidade de Itajaí nos próximos 10 anos. Porém, não é só isso que é necessário quanto à turbidez da água e a sua sensação e a sua imagem. Nós precisamos melhorar a rede de água, que é muito antiga. Tem rede aqui da época da Casan, coisa da década de 60, 70, redes de materiais metálicos, manganês, aço, que acabam, de certa forma, contaminando a água. É um investimento que é possível ser feito, é um investimento multimilionário, mas o cidadão itajaiense merece uma gestão competente no Semasa será capaz de fazer. Estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Carlos Chiodini, o candidato do MDB aqui conosco. Falar de cultura, candidato, Itajaí é considerado um ponto fora da curva em relação à cultura. Temos destaque nacional aqui, seja na música, no teatro, artes plásticas, enfim, outras manifestações culturais. Como ratificar e, junto com isso, incentivar toda essa cultura que ainda existe aqui, fomentando também? Bem, fomentando o ensino da cultura e o incentivo da cultura nas suas diversas vertentes. O programa Arte nos Bairros, que é um programa de multi-oficinas, que é fantástico, será continuado e, inclusive, acentuado no sentido de investimentos e promoção. Também promovendo eventos, eventos tradicionais do nosso calendário e outros que se agregarão, como, por exemplo, um evento exclusivo para a cultura nordestina, que hoje já são dezenas de milhares de pessoas em Itajaí que também precisam cultivar a sua cultura. Itajaí é uma cidade especial, uma cidade que vive, respira e transpira cultura. Os municípios mais desenvolvidos do mundo são municípios onde a cultura se coloca em destaque. Grandes empresas do mundo todo escolhem municípios onde a cultura e o esporte são mais desenvolvidos para colocarem as suas sedes nos diversos países do mundo. Itajaí precisa estar nesse hub, precisa estar posicionada como um porto seguro para novos investimentos e a cultura é um dos predicados necessários para que isso aconteça. Obrigada, candidato. Você tem 2 minutos para suas considerações finais e seu pedido de voto, por gentileza. Bem, começar agradecendo, porque a gratidão é uma das grandes qualidades do homem, agradecer vocês pela oportunidade de interagir aqui com a CDL e a Rádio Cidade, dizer que nós estamos trabalhando muito e conseguimos já sensibilizar boa parte dos itajaienses. Vamos sensibilizar ainda mais, vamos vencer a eleição. Quem compara, vota. Chiodini e Dedé com o 15, a dupla mais preparada para administrar a cidade, que conhece os problemas e sabe os caminhos para soluções. A nossa ideia sempre é levantar a autoestima do itajaiense, ressaltando as qualidades da cidade. Ver os defeitos é muito fácil. Na minha casa tem defeitos, qualquer lugar tem algum defeito, mas tem que encontrar soluções quando nós falamos da casa de todos nós, da empresa que todos nós somos sócios e contratar gestores competentes. Por isso, vote 15, vamos juntos rumo à vitória com Chiodini e Dedé. E assim concluímos mais uma sabatina com os candidatos a prefeito aqui de Itajaí, Carlos Chiodini, do MDB, e assim a gente vai dando sequência, cumprindo com esse papel democrático aqui pela Rádio Cidade, Grupo Catarinense de Rádios
e o portal SC Todo Dia. Amanhã tem mais entrevista, você fica ligado conosco e também vê imagens lá pelo canal do portal SC Todo Dia. Até lá!